Talvez a frase mais importante dita por Jesus tenha sido: amai-vos uns aos outros. Você vê que uma frase tão simples e tão curta é tão complexa e complicada, né? E nem vou falar da segunda parte, né? Como eu vos amei. Se amar os outros a nossa maneira já é difícil, imagina amar a maneira de Jesus, né? O filósofo grego Sócrates, que assim como Jesus foi morto por falar a verdade, dentre os inúmeros ensinamentos dele, um muito peculiar é a maneira de você caminhar para arejar as ideias, né, e para pensar. Estava eu caminhando, fazendo essa prática socrática, né, caminhando pelas ruas da minha cidade, observando depois de muito tempo longe, passei por um campinho com 2 traves e a grama alta. Campo da prefeitura, né? Aberto, do lado da rua, para as crianças brincarem. E fiquei pensando, como a grama está alta? E aí a gente pensa, por que a nossa seleção brasileira não ganha mais nada há tanto tempo? Por que a gente não produz mais grandes jogadores, né? Porque as nossas crianças pararam de jogar futebol. E isso significa o quê? Significa que elas estão aprisionadas nos celulares. Porque é muito cômodo aos pais largar o celular na mão dos filhos, das crianças, sem saber o que eles estão fazendo, que jogo estão jogando, com quem estão falando, pela comodidade do pouco de paz, de não ter mais um incômodo, né, daquela criança. Porque como todos estão condicionados na sociedade atual a esse vício, inclusive os pais, né, estão nesse condicionamento também. E para eles é cômodo, e da mesma forma que é cômodo passar esse condicionamento aos filhos sem nenhuma preocupação sobre a saúde mental destes, né? E por consequência também a saúde física, lembrando que essa falta de exercício, né, de queima de energia para gerar mais energia, né, no corpo, vai atrofiando. E aí que entra a questão, né, até os pais, será que estão amando seus filhos a ponto de preocuparem-se com o crescimento e o desenvolvimento destes? Porque a partir do momento que você tem essa autocomodidade, repassa, você não está tendo nem amor consigo, nem amor com os filhos, né? E, por consequência, a próxima geração, isso se estende à sociedade, né? Porque quem faz a sociedade? Quem são os agentes sociais? Todos nós. Inclusive vocês que são pais acomodados e seus filhos, né? Que em breve serão os atuantes da sociedade. Então, essa reflexão que eu tive caminhando e vendo um campo de futebol com a grama alta, né? Coisa que no meu tempo isso jamais aconteceria, e veja bem, isso não é nenhuma crítica à tecnologia, mas é importante você saber utilizá-la a seu favor e não se tornar escravo dela, que é isso que o sistema, com o seu modo de agir, o seu modus operandi, tem feito com toda a sociedade, dizendo que isso é normal, que é normal fazer isso, né? Que é normal perder horas no feed das redes sociais, e as redes sociais servem para isso, né? Para gerar capital a uma empresa, né? Que através do condicionamento do vício, das imagens repetidas e curtas, te façam permanecer ali em troca de publicidade para eles, né? Então você está sendo um objeto de financiamento de grandes empresas, né? Por isso que é importante a autoconsciência para uma libertação.
desse sistema. Enquanto você achar que é normal tudo que acontece, ao modo que acontece hoje, aceitar de bom grado e corroborar com a permanência dessa roda, se você não for um que seja atuante, que destoe por conta própria, que tenha sua autonomia, como diria o filósofo alemão Kant, Immanuel Kant, que falava do esclarecimento. O que é a importância do esclarecimento, o Aufklärung? É justamente você se libertar desta roda de escravidão mental que favorece o jogo de poder, obviamente. Então, este livro aqui, Batizando com Fogo a Consciência, que está à venda no Clube de Autores, na Amazon, não sei mais aonde, em qualquer outro lugar, se você jogar na internet, procurar Batizando com Fogo a Consciência, Diego Marcel, você encontrará este livro, que fala para todos os cristãos e não cristãos, porque fala justamente do que é o batismo de fogo, que não tem nada a ver com o que as igrejas aí ficam usando de pirotecnia, não tem nada a ver com isso. É um batismo de consciência, é um modo de viver, primeiro um modo de pensar e depois, por consequência, um modo de viver que Jesus ensinou, que Jesus veio trazer com a sua presença na terra, para que as próximas gerações depois dele, também tivessem a capacidade disso, de ter esta libertação mental da escravidão, porque antes todos eram escravos, não é? E hoje você tem a possibilidade da liberdade, a liberdade está nas suas mãos. Jesus veio justamente para nos libertar. E o que é essa libertação? Essa libertação mental que ele trouxe. A possibilidade que agora todos nós temos também de fazer os mesmos milagres e maravilhas que ele fazia, mas não no sentido egocêntrico, porque as pessoas acham que é isso, as igrejas fazem isso, o milagre, não sei o quê. Não é aquilo que está se mostrando dentro da igreja, mas sim o milagre pessoal, a partir dos seus passos na terra, é que você será um exemplo, um espelho do que foi Jesus. É uma batalha difícil, é muito complicado, porém, a busca que nós devemos ter para que isso ocorra que é importante, né? E a nossa libertação e a nossa liberdade para realizar isso e para seguir os passos de Cristo. Então, procure aqui Batizando com Fogo a Consciência, Diego Marcel, e se inscreva no canal.